Todas as pessoas que estão aqui estão vendo esse lindo e maravilhoso arranjo de flores, correto? Todos estão vendo? Só que cada um está enxergando de um jeito único. Alguns olham para aqui e lembram, quem sabe, do seu casamento, como foi terrível. E lembra da sogra, ela está sempre viva. Entendeu a realidade? Não é o que a gente vê. Porque quando nós vemos com os olhos para os quais nós fomos treinados para ver. E esse é o segredo da cura interior com o tema que eu estou falando hoje. Paulo, quando reza aos Efésios, pede que o Pai ilumine os olhos do vosso coração. Está na sua Bíblia. O que significa iluminar os olhos do coração? Significa aquilo que a raposa falou para o pequeno príncipe: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Os olhos enxergam a aparência, os olhos enxergam a realidade. A pergunta de Jesus, ela é espetacular, porque ao perguntar, vês alguma coisa? Ao explicitar a pergunta, é como que se Jesus estivesse falando, e Ele está falando, o que você está vendo, como você está vendo. E eu queria ensinar um segredo a você, um segredo precioso para essa luta pessoal, para resolver os problemas da sua vida íntima, sejam quais forem esses problemas. Nunca olhe para as coisas, nunca olhe para as pessoas. Quem olha para as pessoas não vê as pessoas, se vê nas pessoas. Quem olha para esse arranjo enxerga a si mesmo no arranjo. Por isso que a senhora lembrou do casamento, do velório, da vizinha, Quem olha para o arranjo não vê o arranjo, vê aquilo que está dentro de si. Vê o arranjo como um espelho. O que esse arranjo fala para mim? Mesma coisa, quando nós olhamos para uma pessoa, nós não enxergamos a pessoa, nós nos enxergamos na pessoa. É um erro olhar para as pessoas, olhar para as coisas, olhar para os acontecimentos, porque esse para aí pode ser usado no duplo sentido. Ele para você nos acontecimentos. Quem olha para as coisas acaba parando nas coisas. Então, quando eu olho para algo negativo, quando eu olho para uma pessoa negativa, eu não paro na negatividade da pessoa, eu não paro no erro da pessoa, eu não paro nos meus problemas. O grande problema do problemocêntrico, que fecha-se, centraliza e fecha no problema, é que ele enxerga-se a partir do problema. Agora, quando eu olho através do problema, eu começo a me perguntar: o que Deus está me falando através dessas flores? O que Deus está me mostrando através dessas pessoas? O que Deus está me falando através dos acontecimentos da minha história? Sabe por quê? Que quando você relê a sua história e você relê os acontecimentos negativos, porque quando você era pequeno, a mãe não deu comida, porque você apanhou do seu pai, ou porque você foi isso ou aquilo, quando você olha e para nesses acontecimentos, você se frustra. Vá num asilo de pessoas esquizofrênicas, vá num hospital de débeis mentais, e eles começam a contar o que aconteceu no passado. Eles não têm memória do presente. Essa é uma das doenças graves dessas pessoas. O presente não... Quem é você? Quem é você? E é capaz de te contar com os mínimos detalhes um acontecimento no ano de 1948, às 3 horas da tarde, embaixo daquela árvore, parou no acontecimento. Quem olha para naquilo que olhou. Agora, quando eu olho através, eu pergunto: o que eu posso aprender com isso? Mais ainda, quando você entra nessa luta pessoal para resolver os problemas, então eu pergunto: que desafio isso agora lança-se para mim? O que essa tribulação pode contribuir
para que eu me transforme naquela pessoa para a qual eu fui criado e que não estou sendo. O que é essa limitação? A Rosinha, que é a menina que o caminhão torou a perna dela, perdeu uma perna, o caminhão levou a perna, mas ela deixou que ele levasse só a perna, e agora sem perna, ela foi a primeira brasileira a ganhar 2 medalhas de ouro. 2! Que garra, que luta de uma pessoa que não desistiu. Eu falei ontem para vocês, o Clodoaldo toma 8 ônibus por dia para treinar. 8 ônibus. E enquanto isso, você com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, 2 orelhas, 15 bocas, 50 nariz, uma língua de 1 quilômetro, fica reclamando. Meu Deus do céu, para atravessar a rua é uma reclamação. Reclama, morre. Você já venceu. Deus não aguenta mais você. Sabe por quê? Porque ele pergunta para você: vês alguma coisa? E você, ao invés de contar para ele que está vendo errado, você começa a reclamar porque não vê. Nós somos imediatistas, nós queremos resolver as coisas na hora. Nos ensinaram que a gente aperta um botão e tudo se resolve, e não é assim. Porque a luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima exige a perseverança, a persistência, a insistência. Você cai e levanta de novo, você recomeça, você não pode parar. Desanimar por quê? Por que desanimou? Tem jeito.